Débora Bergamasco conversou com o Nicolas Ferreira hoje e ele deu algumas sinalizações do que deve fazer, inclusive a possibilidade de convocação do ministro da Educação, Camilo Santana, que é o horror neste momento do Palácio do Planalto, a exposição do ministro na Câmara dos Deputados. Conta pra gente, Débora. Boa tarde, Tainá, Uribe, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, conversei um pouquinho mais cedo com o deputado federal Nicolas Ferreira. Ele está em Minas Gerais, em Belo Horizonte, porque acabou de nascer a filhinha dele, né? Tem um dia, a Aurora nasceu, então ele está de licença paternidade, mas, enfim, conseguiu conversar por telefone conosco. E disse o seguinte, olha, eu vou dar as aspas exatas, tá? A gente estava falando sobre a questão da discussão do Plano Nacional de Educação. E como a Tainá falou, né, o Uribe falou no começo do programa, pode ser que alguns temas passem direto, acabem não passando por comissão e vá direto para plenário. Se isso acontecer, ele disse o seguinte, olha, a comissão vai poder trazer audiências públicas, subcomissões, até mesmo, e aí ele disse, a convocação, ele não disse convite não, ele disse a convocação do ministro Camilo Santana, e aí da Educação, e disse não só para ser confrontado, né? Ou seja, isso também, mas também para enriquecer o debate, para que a gente tenha um melhor aproveitamento nas decisões que nós, deputados, iremos fazer. Então, acho que já parte, nem começou, nem sentou na cadeira, já está falando em convocar o ministro da Educação, Camilo Santana, para a Comissão de Educação, debates. E também ele me disse, avançou um pouquinho além sobre os temas que ele pretende debater na comissão. Ele vai um pouquinho além da nota. Ele disse o seguinte, que eles podem tratar também da gamificação. O que é isso, gamificação, né? É sobre esses jogos digitais, um método de usar jogos digitais, jogos de computador, enfim, para ajudar a complementar no aprendizado. O governo Bolsonaro, fez isso e lançou, né, alguns projetos nesse sentido e eles querem ampliar o debate sobre esse tipo de método de ensino. Tainá, Uribe? Se for nessa linha, é interessante, é uma proposta interessante de utilizar novos métodos para ensinar essa juventude. Teve um experiente líder do centro com quem eu conversei que ele foi bem realista, ele falou de duas uma. Ou a gestão do Nicolas vai ser igual a de Marco Feliciano em 2013, em 2013, na verdade, naquela Comissão dos Direitos Humanos, em que você teve pautas de retrocesso total que acabaram causando muitos problemas. Ou Nicolas será muito ponderado, justamente com o objetivo de quebrar expectativas. Ou seja, vocês esperavam que eu causaria o terror? Não vou causar o terror. E isso poderia viabilizá-lo como candidato a um cargo majoritário no futuro, como uma espécie de experiência prévia de um iniciante na política brasileira. É interessante. Essa é a estratégia mesmo. Hoje, conversando com uma liderança do PL, ele bem pontuava isso também. Olha, o que o Nicolas fala, o que o Nicolas expressa ali na tribuna, em defesa de seu mandato, as suas ideias, ele não vai levar para a cadeira de presidente da educação. Claro, tem algumas pautas, né, que são de interesse dele como parlamentar, mas a ideia é justamente ter uma atuação mais ponderada. É o discurso da Detone também, da Carolina Detone, que já acordou isso com o governo para chegar ali um pouco mais palatável na condição de presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Diga, Débora. Desculpa, eu gostaria de complementar, Tainá, justamente sobre isso que você está falando, que ele falou, na nota não estava, mas que ele nos disse por telefone também que ele quer debater a doutrinação nas escolas e universidades. E isso é importante porque... Muda, né? Aí já é ideologia completa. Mas também é uma ideologia, enfim, por que Nicolas foi escolhido, né? Na verdade, porque se seguiu ali o rito do Congresso, a democracia, né? Tudo. Sim, interna. A democracia, então, assim, por que ele pode ser eleito presidente? Porque ele foi eleito deputado. Aliás, deputado mais votado do Brasil em 2022, com mais de quase 1,5 milhão de votos.
Mas o que eu ouvi ontem, uma outra análise, né, sobre esse assunto, porque o nome dele surpreendeu, né? Ele não estava sendo cotado, não estava discutido. Pelo contrário, hoje uma liderança me falava assim, olha, até ele foi pego de surpresa, justamente, acabou de ser pai, tá lá, né, cuidando da família e tal. Ele mesmo disse, ó, não quero me meter em presidência de comissão agora. Foi informado, foi o relato que eu tive sobre isso de última hora, e uma fonte do PL me fez uma avaliação ontem, quando comemorava, né, as comissões que a oposição levou. Disse, está vendo? Como se o Nicolas tivesse entrado para diminuir o fogo em cima da Carolina Detoni. E acabou diminuindo, porque não se fala mais da Carolina Detoni, se fala apenas do Nicolas Ferreira. Vamos chamar o Pedro Venceslau para a nossa conversa? Pedro, você conseguiu sentir a temperatura no Palácio do Planalto, no Congresso Nacional? O que esperar de uma gestão de Nicolas Ferreira? Deve ser Marco Feliciano nos direitos humanos em 2013 ou Biaquices na CCJ, que foi uma postura mais moderada? Boa tarde a todos. Olha, é um bocadinho de cada ali, acho que, mas o sinal vermelho está completamente aceso, sobretudo essa já anunciada intenção de convocar o ministro da Educação, nem sentou na cadeira, já quer convocar o ministro da Educação. Ele vai usar certamente essa comissão como um palanque eleitoral para as eleições municipais de 2024. Ele provavelmente não vai ser candidato agora, mas já tem uma candidatura colocada lá em Belo Horizonte. Vai se cacifar também para voos mais altos, eventualmente, em 2026. Então, mas apesar disso, eu duvido muito da moderação do Nicolas Ferreira. Isso vai contra o DNA dele e vai contra o que sente a base do Nicolas Ferreira. Ele foi eleito por uma base muito radicalizada, com um discurso muito radicalizado nas redes sociais. Ele faz parte dessa geração que se fez nas redes sociais e nunca teve um palanque tão forte como esse que vai ser a Comissão de Educação. Para os governistas, para o presidente Lula, isso significa uma derrota retumbante, significa que ele vai dar dor de cabeça para o ministério que já vem sendo pressionado pelo Centrão, que já vem sendo pressionado pela oposição e vai usar toda a sua força e todo o seu espaço político para desgastar o ministro Camilo Santana. Quando ele fala de acabar com a doutrinação nas escolas, ele se remete também àquele programa, o tal do Escola Sem Partido, que até hoje eu não entendi exatamente o que é isso, além de uma bandeira da extrema-direita para eleger vereadores, deputados e etc. Essa tal de Escola Sem Partido, na verdade, nada mais é do que uma senha para perseguir professores nas escolas, para que os estudantes e outros agentes da direita se sintam à vontade para gravar os professores em sala de aula, depois expô-los nas redes sociais, o que é uma política que já foi bastante criticada entre educadores e não só entre os educadores de esquerda. Obrigada, Pedro. Ao confirmar o nome do deputado Nicolas Ferreira na presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, isso acabou acendendo um alerta vermelho, um sinal vermelho para o Ministério da Educação. A apuração da Juliana Lopes, agora também em tela no site da CNN Brasil, com a avaliação de integrantes da pasta de que o parlamentar pode dificultar o diálogo do governo com o legislativo e se transformar em um porta-voz de pautas ideológicas consideradas desgastantes para a gestão petista. A lista de assuntos considerados preocupantes no cenário atual inclui propostas que tratam do homeschooling, ou seja, a educação domiciliar, e da cobrança de mensalidades em universidades públicas. A preocupação também envolve as críticas que já eram direcionadas ao ministro da Educação, Camilo Santana, em 2023, como, por exemplo, as mudanças no novo ensino médio e as cobranças do Centrão sobre emendas parlamentares.